Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Boa meditação mais uma vez. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre aquele tema caridade, tentando tornar mais clara para nós a ideia do que é caridade. Me acompanhe, mas eu te peço antes disso, por favor, que deixe um like, faça comentários, sempre são muito bem-vindos, compartilhe com outras pessoas, ok? Então vamos lá? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, a prática do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. E ainda que tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha toda a fé de tal forma que transportasse os montes, se não tenho amor, nada sou. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, nada me valeria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não é soberbo. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não considera o mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão anuladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque quando era menino, falava como um menino, e pensava como um menino, e sentia como um menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como a imagem obscura no espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Algumas pessoas traduzem ou fazem analogia da caridade com o amor, inclusive tomando como base ensinamentos profundos contidos na primeira epístola aos Coríntios de Paulo. Mas nós vamos hoje tentar trabalhar um pouco essa ideia, porque caridade é fundamental, como nós falamos na aula passada. Caridade é um caminho fundamental, mas ela tem que ser vista de uma forma um pouco mais lúcida do que simplesmente um modelo de troca, ok? Ainda falando então sobre a analogia entre caridade e amor, podemos entender caridade como a forma, amor como a essência. Ou seja, a caridade pode ser sim uma manifestação física, visível, palpável do sentimento nobre, o sentimento mais nobre de todos, que é o amor. É como se nós estivéssemos falando ou diferenciando um pouco forma ou corpo de essência ou espírito, né? Ou como os orientais falam, os indianos falam, né, na Vedanta, Prakriti, o corpo, e Purusha, a alma. Pegando um pouco esse capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios de Paulo, ele fala um pouco, e vamos esmiuçar essa ideia um pouco para a gente entender e trazer isso para a nossa vida prática. Ele fala, né, sobre falar a língua dos homens e dos anjos, até lembrando, né, daquela música linda, maravilhosa, né, chamada Monte Castelo, do Legião Urbana. Falar a língua dos homens e dos anjos. O que significa isso? Você sabe entender o que os homens, ou o que os anjos, no caso, necessitam diferentemente do que eles pedem? Essa é uma diferenciação importante que
só o amor nos faz enxergar isso, a caridade pela caridade não. Ou seja, Deus, a essência, sabe do que nós precisamos e nos dá o que precisamos. E normalmente, quando nós achamos que estamos prestando algum tipo de caridade, praticando algum tipo de caridade, nós vamos dar o que as pessoas pedem, né? E não o que elas precisam. Nós não sabemos interpretar a língua. É muito difícil. Só com sentimento claro, aberto, só com amor de verdade é que nós conseguimos interpretar essa língua dos homens e dos anjos. Paulo ainda fala a respeito da mediunidade ou dom da profecia, a fé, sensibilidade, conhecimento. Mas eu lhe pergunto, você sabe guardar esses tesouros, esses dons, para serem usados no momento certo? Ou seja, praticar a caridade, oferecer a tal da caridade no momento certo. Porque pode ser que, vamos pegar um exemplo, você está ali olhando uma larva se debatendo dentro de um casulo e para acelerar o processo você vai e abre o casulo. Muito bem, você condenou a morte ou a ineficiência àquele ser, porque você tirou ele do processo normal através de um sentimento que você tinha de onipotência. Outra coisa que Paulo fala é a respeito das riquezas, né? De ter as riquezas e de entregar o próprio corpo, ou seja, de ser voluntário. Muito bem, você sabe para quem entregar essas riquezas, para quem entregar o seu tempo, o seu trabalho voluntário? Sim, porque tem muitas pessoas, né, muitos de nós acham que tem que fazer trabalhos voluntários e passam a maior parte longe do convívio, por exemplo, com pessoas próximas, do convívio com família. Tem pessoas que ajudam, vão em favelas ajudar as pessoas, passam dias ali separando material de cesta básica, etc. Mas não dão atenção básica, por exemplo, para um filho. Ou, se dão atenção básica para um filho, dão atenção com a falta de uma visão crítica. Não percebem, por exemplo, que aquela criança está enfrentando algum problema. Por quê? Porque está tão preocupada com aquela caridade supostamente maior que esquecem da caridade básica que começa consigo mesmo, que evolui para o seu meio, sua família e que cresce em ondas sucessivas. Paulo ainda fala de paciência, de ser paciente. Você é paciente? Você espera o momento certo? Porque normalmente nós somos muito ansiosos, nós queremos fazer e resolver as coisas com uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade tira de nós a capacidade de fazer as coisas pontual. Olha, agora chegou o momento. Outra coisa, você é benigno, né? Como diz Paulo, porque se você não for benigno, se você não for bondoso de fato, você vai se irritar exatamente com a ingratidão das pessoas, dos seres, enfim. Porque você vai fazer a tal da caridade, entre aspas, que não é caridade, porque não tem amor, você vai fazer e vai falar, puxa, nem obrigado não me falou. E isso acontece comumente com as pessoas. A gente quer fazer as coisas, mas está sempre esperando um retorno, está sempre achando que a caridade é um investimento. É um investimento, mas não com esse tipo de retorno puramente material. Muito bem, outra frase de Paulo, arder de ciúmes, você tem ciúme do seu trabalho? Porque às vezes as pessoas desenvolvem um trabalho, isso é muito comum também, desenvolvem algum tipo de trabalho ou entram em algum tipo de trabalho e se sentem donos daquele trabalho. E qualquer coisa que sai diferente, a pessoa não tolera.
Outra coisa é o orgulho que causa isso, né? Quando aparece, por exemplo, numa reportagem, que maravilha! Ou então a soberba, a arrogância em torno daquilo que está fazendo. Faz muito pouco tempo eu escutei uma pessoa fazendo uma longa explanação, contando a história de todo o trabalho que ela fez, como ela desenvolveu, a inspiração que ela teve, tudo isso daí, mas passou um tempo, sabe, contando sem a menor percepção de que aquilo era puro ego, pura exibição de conhecimento, de determinação, de alguma coisa, ou seja, voltado para si mesmo. Ela estava simplesmente se autopromovendo. E o trabalho verdadeiro, né? Vivekananda fala que os verdadeiros benfeitores da humanidade, eles estão invisíveis por aí, você não acha. Eles sustentam o nosso mundo e estão invisíveis, ninguém percebe eles. Esses são os grandes homens, mulheres, essas são as grandes almas que sustentam o nosso mundo, que mantêm o nosso mundo em paz. Quando é possível a paz? Outra coisa que Paulo fala é de tolerar. Tolerar é muito difícil e a caridade exige tolerância. Muitas vezes, para fazer a caridade, você entra em ambientes completamente diferentes do seu, onde as pessoas podem ser rudes, onde as pessoas não dão retorno, onde você enfrenta, por exemplo, um idoso em processo de deterioração visível, uma criança que perdeu o cabelo, uma criança que está ali pele e osso, enfim, você tolera essa situação? Você tem força, tem estômago para tolerar essa situação? Você tem paciência para tolerar essas situações, porque também tem que ser paciente. Muitas vezes, chegar em um ambiente e ter que esperar, às vezes, um tempo, muito tempo, até conseguir fazer alguma coisa e às vezes ir embora, sei lá, de um hospital, por exemplo, sem ter conseguido nem conversar com ninguém. E Paulo fala que todos os dons são anulados, todos os dons perdem o sentido se eles não forem completos. Seus dons são completos. Esse é o momento de se ver, como Paulo fala, face a face no espelho, olhando olho no olho. Então, se você quer fazer a caridade, faça mesmo, é muito importante, é essencial, mas faça sendo honesto com você mesmo e não como uma forma de comércio interior. Muito obrigado. Namastê.